Começando aqui pela TV Capital, canal 32, né? Começando não, dando continuidade. Afinal de contas, ontem nós conversamos aqui com o professor Luiz Signates e tantos assuntos ainda ficaram a ser abordados, dado ao vasto conhecimento que ele tem e tantas coisas que a gente tem que, pelo menos, tocar nesse assunto para que você se desperte, né, e se interesse pela solução. Convidamos e gentilmente atendeu o nosso pedido e eu reitero os agradecimentos e parabenizo pelo seu aniversário atrasado. Obrigado pela presença mais uma vez, professor Luiz Signates, coordenador de pesquisa em comunicação de política social da Universidade Federal de Goiás, e já disse no programa anterior, né? Se for ler todos os cursos, doutorados, vamos perder muito tempo, mas obrigado novamente e feliz aniversário. Obrigado, inesperado isso, né? Mas a gente faz aniversário todo ano. É um prazer enorme estar com vocês novamente e, como eu disse a você no programa passado, sempre que você convidar e eu tiver essa disponibilidade, vai ser um prazer colaborar, porque faz parte da minha função como professor universitário de Universidade Federal. Eu sou um servidor público federal e servidor público é aquele que tem que servir. Então, o conhecimento que a gente acaba adquirindo ou pesquisando no âmbito da universidade, a gente tem a obrigação de compartilhar com a sociedade inteira, porque isso é que é serviço público. Podemos dizer, o senhor é um professor, um sacerdote da educação, né? Porque eu sempre abomino essa expressão, quando começa ali na infância, né? São 4 anos de faculdade, doutorado, mestrado, chega na escola é chamado de tio e de tia, né? Então, assim, eu sempre falo que eu sou contra, são mestres, são pessoas que estudaram para nos ensinar, né? Agora, e dentro da sala de aula, como é que essa geração de hoje está entendendo esse momento do Brasil, já que nós temos hoje quase que 52% do eleitorado e também da população brasileira nessa faixa etária que está hoje frequentando as salas de aulas em nível universitário? Olha, aconteceu nos últimos anos uma coisa que eu achei muito interessante. Quando eu entrei na década de 90 na docência do ensino superior, eu observava que a gente tinha dentro do meio do processo democrático brasileiro uma juventude bastante despolitizada, desinteressada dos aspectos conjunturais, dos aspectos políticos, das grandes questões brasileiras, muito desinteressada. Era uma juventude que optava pela profissão na expectativa de ganhar dinheiro, de ascender socialmente, de crescer a renda. Hoje em dia isso não mudou tanto. Ainda é uma juventude que escolhe a profissão visando objetivos financeiros específicos. Mas de uns tempos para cá, uns 4 a 8 anos para cá, eu tenho observado entre os meus alunos um interesse cada vez maior nas questões de natureza política. A gente tem hoje... Com que fim? Não, nem eles sabem direito. Eles querem um país melhor, eles querem participar do processo político, eles querem... entender a história. Eles querem participar do processo, certo? É um pouquinho assim, eu diria assim, que é um pouco aquela lógica da internet, das redes sociais, trazidas para o âmbito da sociedade em geral. Quer dizer, eles têm opinião, não diria que formada, mas uma opinião e informação sobre todas as coisas, e eles querem que essa opinião seja escutada, eles querem que essa opinião mais noticiosa seja ouvida. Então, eu tenho observado uma melhoria que não é extremamente significativa, mas que tem sido observável, uma melhoria singular no grau de politização da nossa juventude, o que é uma coisa positiva. Agora, essa politização, ela é confrontada pela falta de uma demanda grande, pela falta de uma bandeira importante. Quer dizer, mas é uma politização que tem acontecido. E acontece em grande sentido porque tem aumentado, ano a ano, no Brasil, a quantidade de estudantes que conseguem fazer o curso superior, que conseguem chegar às faculdades. Quer dizer, o Brasil está se tornando devagarinho um país menos desigual
do ponto de vista da educação. A educação brasileira ainda não é a melhor do mundo. Sim. Ainda não é. Nós ainda não temos que nos orgulhar muito da nossa educação, especialmente no ensino básico, que ainda deixa a desejar bastante. Mas a gente tem que admitir que tem melhorado devagar, sobretudo do ponto de vista do acesso. A escolarização, a quantidade de anos que um cidadão brasileiro passa estudando no Brasil aumentou consideravelmente, especialmente depois que se proibiu o trabalho infantil, que a ocorrência do trabalho infantil tirava muitas crianças da escola, porque as famílias de baixa renda eram obrigadas a tirar a criança da escola para colocar trabalhando, para melhorar a renda, para conseguir sobreviver. Isso reduziu consideravelmente e contribuiu para que se aumentasse a escolaridade, o nível de escolaridade no Brasil. Eu não tenho os números exatos para isso, mas eu tenho sentido na sala de aula das universidades onde eu trabalho na Universidade Federal de Goiás e trabalho na PUC, eu tenho sentido uma melhoria do grau de politização e um acesso maior de faixas da população que antes não tinham acesso à universidade, um acesso cada vez maior ao ensino universitário, que é um ensino que recebeu uma expansão muito grande nos últimos 20 anos, inicialmente com a criação, às vezes até atabalhoada, de faculdades e universidades privadas, e depois, com o governo Lula, um acréscimo bastante importante no aumento do ensino público superior no Brasil. As universidades aumentaram muito e principalmente a sua capacidade. As escolas técnicas, né, que dão não só a educação e também uma formação. Não, né? Só as escolas técnicas. A Universidade Federal de Goiás, para você ter uma ideia, nos últimos 10 anos se multiplicou por 1,5 vezes. Né? O ex-reitor, que atualmente nessas eleições é candidato a deputado federal, o professor Edivar Madureira, que foi um dos melhores reitores, se não for o melhor reitor que a Universidade Federal de Goiás teve até hoje, durante a gestão dele, durante os 8 anos de mandato dele, a Universidade Federal de Goiás multiplicou-se por 1,5 vezes. Ele criou uma outra Universidade Federal de Goiás e depois mais meia universidade. Salvo engano, se eu não estiver errado nos números, no início do mandato dele, que coincidiu com o início do governo Lula, a UFG tinha aproximadamente 12 a 14 mil estudantes e hoje elas têm quase 30 mil pessoas matriculadas. Então, assim, foi um fenômeno extraordinariamente grande de expansão do ensino superior público brasileiro, o que aumentou ainda mais o acesso da população brasileira ao ensino superior gratuito, e isso é extremamente importante para o país. Agora tem 2 aspectos. Nós estamos vivendo a segunda e entrando na terceira geração dos analfabetos, ou seja, se a gente voltar um pouco no tempo, anos 60, anos 70, o índice de analfabetos no Brasil, não funcionais, não, analfabetos mesmo, era muito grande. E hoje nós estamos tendo a segunda, entrando na terceira geração de filhos, netos e bisnetos de analfabetos. E aí, a gente sempre fala, eu sempre falo isso, a faculdade, ela corrige ou ela tenta consertar ou até mesmo ensinar, né, para essas pessoas que muitas delas chegam ao ensino superior despreparadas, não há uma política nacional de educação e sobra para os professores essa formação dessa consciência política, cidadã, porque no ensino primário, fundamental, não há debates, não há discussões. Nas salas de aulas onde existem professores da qualidade do senhor e tantos outros, as aulas se transformam mais num debates. E aí o professor se coloca na condição de contador de história, porque ele tem que voltar no tempo para explicar o presente. Estou errado? Não está não. A gente tem um dos desafios do ensino superior brasileiro, depois desse processo de expansão, especialmente no ensino privado, a gente percebeu isso muito. No início do ano 2000, eu acompanhei, eu cheguei a ser diretor de faculdade durante a primeira década do ano 2000, que houve uma expansão muito grande do ensino privado no final da década de 90 e uma expansão grande do ensino superior.
Um dos desafios que o sistema universitário tem hoje é receber esses alunos que tiveram, às vezes, uma formação básica ruim. Alunos, eu não diria analfabetos funcionais, mas alunos que têm dificuldade, alunos que nunca leram um livro inteiro, para você ter uma ideia. Então, isso é um desafio para o sistema. E é uma discrepância, né? Porque o ensino fundamental, ele conflita com o ensino médio e a universidade ela tem que corrigir isso tudo. Exato. Mas assim, a gente tem a consciência, isso é uma discussão, por exemplo, que no final do semestre passado eu tive com o colegiado de professores da área de comunicação da Católica, nas reuniões de colegiado que a gente faz, isso foi tematizado e é um consenso entre nós de que nós não corrigimos. Se o aluno chega com um problema de alfabetização, de ensino básico na universidade, a gente vai lidar com ele da maneira como nos é possível. A gente não consegue, vamos alfabetizar esse aluno, isso é impraticável. É impossível. Quer dizer, e numa exigência de mercado de trabalho, André, que é extremamente grande e que é cada vez maior. Eu diria assim, quando eu me formei, quando eu era jovem, quando eu fui aluno de jornalismo da universidade, no final da década de 70, início dos anos 80, e quando eu entrei no mercado de trabalho, o nível de exigência sobre nós era muito menor do que o que se faz hoje. Hoje o garoto tem que falar um segundo idioma. Se ele não souber falar inglês, se ele não tiver inglês fluente, ele vai ter dificuldade de se colocar bem no mercado de trabalho. Se ele não souber escrever bem, se ele não tiver uma noção globalizada de diversos vocabulário aspectos correto, né? Então é muito complicado isso hoje. O nível de exigência tem se tornado cada vez maior. Então a gente lida com esses alunos como podemos. As universidades têm criado sistemas de apoio pedagógico para os alunos, mas isso só vai até um certo ponto. De qualquer modo, é uma demanda do país. A forma de lidar com isso não é aumentando o rigor da avaliação para esses alunos não entrarem. A gente tem que, como diz, a gente tem que ser inclusivo. A população de baixa renda, mesmo que ainda iletrada, ela tem o direito de entrar na universidade. E agora o sistema tem que ser corrigido como um todo. O sistema tem que ser corrigido como um todo. Eu acho que o Brasil caminha para isso. Eu diria até que, observando o aspecto político, que talvez a demanda da educação seja a nova demanda prioritária depois de uma demanda forte de distribuição de renda que continua. A demanda por uma alta educação, para o Brasil ser um dos países mais bem educados do país, um dos países mais bem formados, tanto do ponto de vista científico quanto tecnológico, porque esses dois ensinos não podem ser separados. E nós temos um problema, né? Os bons alunos, a exemplo de jogadores de futebol, estão sendo levados do Brasil. Não, mas isso é normal que aconteça. Assim como o Brasil também pode captar cérebros de fora. Não tem o menor problema isso. A questão toda é que, que se o Brasil formar uma quantidade muito boa de cérebros bem formados, ele pode servir ao Brasil e ao mundo inteiro. É uma questão, eu diria, uma questão de mercado. É uma questão de mercado. No dia que o Brasil tiver interesse por manter os seus sociólogos todos aqui, eles vão ficar aqui, manter os engenheiros todos aqui, a gente paga melhor e mantém. Você entende? Essa não é a questão. O problema é o acesso que a população tem a esse ensino superior e a esse grau de competência. Eu acho que uma das grandes demandas, sem dúvida nenhuma, é a educação brasileira. A pós-graduação em nível de mestrado e doutorado no Brasil já é boa. Não é ruim. Nós temos uma das melhores pós-graduações de mestrado e doutorado do mundo. Existem países de primeiro mundo que têm universidades que formam doutores que, quando chegam no Brasil, têm dificuldade de revalidar o doutorado por causa do nível de ensino que receberam no exterior, que receberam na Europa. O ensino superior de pós-graduação, mestrado e doutorado no Brasil é um dos melhores do mundo, é um ensino muito bom. A formação científica é muito boa, mas ainda para uma quantidade de população muito restrita. Então isso tem que ser ampliado, isso tem que ser aberto. Essa demanda, ela é fundamental para o país. E eu acho que o país tem avançado nesse sentido. Basta se observar um número. O país, eu me lembro que na época do Fernando Henrique, por conta dos problemas financeiros que o país vivia, que o próprio governo também vivia, que o Fernando Henrique fez também uma reforma do Estado, né? E isso beneficiou bastante o Brasil na época. Eu me lembro dele ter promovido um veto
a um projeto de lei que estabelecia uma obrigatoriedade de investimento de 7% da verba da arrecadação federal para a educação. Isso foi vetado porque era considerado demasiado. Hoje o país investe 18% em educação. Então, assim, mas ainda é pouco diante de uma demanda reprimida, né? Eu diria que as políticas educacionais ainda deixam a desejar. É um bom dinheiro que precisa ser melhor utilizado. Mas aí, professor, a gente tem que entender que o Brasil é uma federação e aí há discrepâncias. Nós temos estados que são referências em ensino e temos outros que... A gente tem São Paulo, tem o Maranhão, tem o Piauí, quer dizer, é verdade. Agora, isso é uma política nacional de educação. Então, eu acho que se os governantes centrarem fogo na questão educacional, numa educação de altíssima qualidade, então, por exemplo, transformar Goiás numa referência em educação para o país, os cérebros de Goiás servirem ao país. A Índia fez isso e hoje a Índia exporta cérebros no campo da matemática e da física para os Estados Unidos. Também. O Japão fez isso. O Japão, depois da Segunda Guerra Mundial, ele cresceu muito. Eu não diria nem o Japão é um país de primeiro mundo, mas eu diria a Coreia. Exato. Você entende? A Coreia do Sul. A Copa do Mundo agora, Costa Rica, a nossa falta de cultura, para muita gente era uma surpresa, para quem estudou. Olha, eu diria até, Cuba fez isso. Investiu pesadamente na educação, é um país miserável, de um governo ditatorial, a política lá é uma coisa que a gente tem todas as razões para criticar, mas investiu pesadamente na educação. O índice de doutores em relação à população, Cuba tem exageradamente. Lá há uma inflação de doutores, né, que acabam ganhando mal. E para lá convergem todas as pessoas do mundo inteiro. Exato. Né? Não é à toa que o programa Mais Médico, por exemplo, captou muita gente, muitos médicos de Cuba, porque são pessoas que se empregam no mundo inteiro e que têm condições para isso, que têm capacidade para isso. Então, o sistema educacional brasileiro ainda precisa ser melhorado muito nesse sentido. O ensino superior brasileiro é vital para o processo de expansão da economia, para o processo de estabelecimento do país como um país desse, que é um dos principais países do mundo, mas que ainda deixa a desejar no âmbito da sua funcionalidade educacional do sistema como um todo. Certo? Nós temos que chegar naquela condição de alguns países da Europa, por exemplo, que para você dar aula de alfabetização, você tem que ter doutorado. Certo? E para o aluno praticar esporte, tem que ser vinculado à educação. Exatamente. Nós tradicionalmente fazemos o contrário. A gente coloca os professores doutores no ensino universitário e, às vezes, para dar alfabetização, a gente coloca o recém-formado, coloca a garota que está no estágio. Então, isso tem que ser alterado. Não, nem isso, né? A pessoa, ela termina o ensino fundamental, no outro dia já está lecionando, né? Não, hoje isso é proibido. Não, eu sei, mas já vivemos isso. A legislação brasileira, a legislação brasileira, graças a Deus, mudou nisso. Exigiu e deu prazo para os estados e municípios para formarem, em nível superior, todos os seus professores de ensino básico. Então, o professor de ensino básico hoje, por lei, só pode ser o professor formado em nível superior. Agora, nós temos que chegar naquele ponto em que, para dar aula, para alfabetizar o nosso filho, ou para alfabetizar o filho do pobre, porque o nosso filho a gente já consegue fazer isso colocando ele numa escola internacional. Mas o filho do pobre, aquele que vai para a escola pública, ter professores doutores alfabetizando. No dia que a gente chegar nessa condição, nós vamos ter pessoas lendo livros de filosofia e lendo livros de literatura com gosto, né? No ensino fundamental, no ensino de primeiro, chamado ensino de primeiro grau, no ensino básico e no ensino médio, e vamos receber na universidade pessoas preparadas para ganhar prêmio Nobel. O senhor falou uma coisa que eu achei engraçado. Criou-se o estigma de que o primeiro livro que a gente lê na vida é O Pequeno Príncipe. E aí você conversa com pessoas, qual foi o primeiro livro que você leu? Pequeno Príncipe. Eu falo, me conta a história. Não sabe. Ou seja, nós temos um dos menores índices do mundo
sobre a questão da literatura, ou seja, nós não lemos. Não, isso leitura, nós recebemos no Brasil informações. ainda é muito baixo, É 0,7% ao ano. O ensino médio ainda é muito apostilado, quer dizer, as pessoas não têm acesso aos livros, mas há apostilas que são feitas para se passar em determinados concursos, então é muito instrumentalizado. Essa valorização, às vezes, excessiva do ensino técnico, que é uma coisa fundamental, mas que não basta, e às vezes acontece no Brasil, e isso é esquisitíssimo, eu acho isso um desvio, de você promover o ensino técnico, mas em detrimento do ensino universitário, do ensino científico. Como se o Brasil precisasse de engenheiros e não precisasse de filósofos, não precisasse de sociólogos. A gente precisa de gente que pensa, a gente precisa de gente que filosofa. Mas o Brasil, ninguém quer fazer filosofia, antropologia, porque remunera mal. Cursos, porque é um país que remunera mal o professor. No dia que ser professor fosse um trabalho de alta remuneração, acaba isso. A pessoa vai fazer filosofia porque gosta de filosofia, porque tem aquela propensão, e ela não vai ter um decréscimo de expectativa de renda. Fala, você filósofo para quê? Você filósofo para ser professor de filosofia. Você filósofo para filosofar, e vou ganhar bem com isso. Nós temos que ter professores que ganhem bem, sim. No dia que a gente fizer isso, acaba esse problema. O problema é só você ter mercado para contratação desses professores, porque o país precisa de formação de ensino básico e de ensino superior de altíssima qualidade. Eu me lembro, só para concluir esse assunto, uma frase, depois que a gente perdeu de 7-1 da Alemanha, e aquilo virou uma vergonha nacional, a seleção brasileira levar de 7 da Alemanha numa semifinal da Copa do Mundo, o senador Cristóvão Buarque, lá de Brasília, e que é um senador até que faz uma política do ponto de vista eleitoral muito ruim para ele, porque é uma política centrada num tema só. Sim. Ele batalha educação, 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 tudo que ele fala é educação 24 horas por dia. Saúde, questão social, não tivessem presentes na educação. Ele diz, a saúde é extremamente importante, mas para ter educação, uma boa saúde você tem que educar os médicos, aí ele volta para a educação. Ele é um político preocupado com uma coisa só, e se notabilizou por isso, e é genial a forma, ele se aprofundou tanto nesse assunto, que é genial o que ele diz. Quando o Brasil perdeu de 7-1, ele colocou no Twitter, eu sigo ele no Twitter, e presto muita atenção no que o professor Cristóvão diz. Ele falou assim, olha, a vergonha nacional não é o país perder de 7-1 para a Alemanha, é ele perder de 153-0 para a Alemanha. Mas como assim perder de 153-0 para a Alemanha? A Alemanha tem 153 prêmios Nobel. O Brasil não tem nenhum. Essa que é a vergonha. Então, assim, eu acho que a nossa educação do ensino básico só consegue isso se tiver um ensino básico bom. A universidade receber pessoas de má formação e transformar em prêmio Nobel é impossível. Agora, professor, não dá tempo de a gente, em 2 a 4 anos, repor uma deficiência de informação de 12 anos. E deficiência de ensino de formação básica é essa que você não recupera de qualquer maneira, e às vezes não recupera, porque o ensino de alfabetização, a matemática a primeira matemática e a alfabetização, ela tem que acontecer naquele momento em que o cérebro da pessoa, em que a criança está aberta para aprender. Depois que a gente cresce, a nossa capacidade de aprendizado de coisa nova vai sendo reduzida. Por isso é que a gente consegue ser especialista, mas não consegue mais ser o grande gênio generalista. Deixa eu fazer uma pergunta para o senhor que eu faço para todo mundo. No campanhas eleitorais, discursos políticos, a educação ela aparece em primeiro lugar. Se nós investíssemos hoje em educação, a gente ia colher, educação que eu falo não é construir escolas, essas coisas não, é educação em todos os qualidade sentidos. De ensino, Exato. Exatamente. É o professor bem formado, bem remunerado. Exato. Escola atrativa, Isso. Um ensino mais moderno, interativo, que o aluno se apaixone pelo ensino, pela educação, respeite o professor, tantas outras isso coisas. Isso que você está dizendo é extremamente interessante. O melhor, isso aí é bom a gente falar para os pais, a melhor avaliação que um pai pode fazer de uma escola, falar essa escola é boa, é quando o filho gosta de ir para a escola. Isso. Quando a escola não é um sofrimento, quando a escola não é um lugar do qual ele quer fugir,
quando a sala de aula é prazerosa. E certo? A gente vê isso... Quando isso acontece, quando o aluno gosta, quando o aluno adquire admiração pelo seu professor, o professor se torna uma referência de futuro para o aluno. O professor faz o aluno sonhar com o seu próprio futuro. Poxa, quando eu crescer ou quando eu me formar, eu quero ser igual a esse professor. Esse é o bom professor. Papai, eu estou com saudade da escola, quando é que as férias vão terminar? Eu quero ir para a escola. No dia em que nós tivermos isso, nós teremos... A gente pode saber que a gente tem uma educação de altíssima qualidade, porque estudar vai se tornar uma coisa prazerosa. Aprender e se tornar bom, e se tornar hábil, e se tornar competente naquilo que ele busca ser ou naquilo que ele busca trabalhar, passa a ser um elemento fundamental para a vida. No dia que isso acontecer, nós teremos um ensino de eu sempre falo, né? Acordar a criança de manhã para ir para a escola é uma dificuldade, mas final de semana é o filho que acorda o pai para ir passear. Exatamente. Aí, assim, isso prazer, tem que mudar. Porque há prazer. Então, assim, a arte da didática é transformar o ensino em prazer. Certo? Quer dizer, é não negar o aspecto afetivo, o aspecto de que a gente vive. Não é para ficar rico, não é para fazer coisas, a gente vive para ser feliz. E a vida só é feliz quando a gente olha para trás e fala, puxa, que vida legal que eu tive. Certo? Não fiquei rico, eu não preciso ficar milionário, eu não preciso ter muitas posses, porque a gente sabe que quando a gente fica milionário tem muitas posses, a gente tem muita coisa, mas também tem muito problema. Então, assim, as pessoas efetivamente ricas são as pessoas felizes. E a escola tem que ser um lugar de promoção da felicidade, o trabalho tem que ser um lugar de promoção da felicidade. De forma que é isso que sinaliza... Mas a maior riqueza não é o conhecimento? Porque não adianta você ter muito dinheiro se você não tem conhecimento para saber usá-lo. Eu diria que sim, o conhecimento é a riqueza mais importante, até porque para você ganhar dinheiro numa sociedade altamente qualificada, se você não tiver conhecimento, você não consegue ganhar dinheiro. E a gente no programa passado, né? Um mundo capitalista e globalizado. Exato. E esse conhecimento, eu digo isso para os meus alunos, esse conhecimento não é só o know-how, não é só saber o que fazer e como fazer. Certo? Não é só ter o ensino técnico, porque o ensino técnico você aprende a fórmula para chegar lá. Sim. Mas e se estiver acontecendo uma coisa na conjuntura que a fórmula que vale não é mais aquela? E se estiver acontecendo alguma coisa na conjuntura que aquela fórmula que você sabe fazer, o computador faz e não precisa mais de você? O que acontece? Você tem que ter capacidade de apreensão crítica da sociedade em geral para você conseguir, com isso, se recolocar no processo. Eu digo para os meus alunos assim, nós temos que ter capacidade crítica sobre o meio que a gente vive de uma tal maneira que a mudança que vai acontecer a gente perceba antes e a gente possa não somente acompanhá-la, como a gente possa promovê-la. Certo? Aí o capital vai precisar do teu trabalho. Sim. E não simplesmente você precisar do capital. E muitas empresas se perdem, né? Hoje a gente vê, por exemplo, pessoas que insistem em máquina fotográfica quando o celular já é uma máquina fotográfica, mas pessoas que não têm a capacidade. Elas aprenderam aquilo na escola, mas elas aprenderam uma linha de pensamento, mas não se adequar à realidade do mercado e trazer o aprendizado da escola, da faculdade para a vida, né? Não, eu diria até que é você olhar para o mercado e ter uma visão sociológica dele, ter uma visão econômica dele, ter uma visão filosófica dele. Para onde que o mundo está indo? Isso. Qual que é o sentido que leva ao mundo? Isso é na filosofia que a gente vai aprender. Sim. Então a gente fala, não preciso de filosofia, o que eu tenho que saber, eu tenho muito, aulas de jornalismo, por exemplo, ou nos cursos de publicidade, o aluno de jornalismo, ele quer logo aparecer na televisão, ele quer ligar a câmera, ele quer falar na televisão, ele quer fazer o jornal. O aluno de publicidade, ele quer aprender a técnica publicitária, a técnica de produção de anúncio. Eu falo, gente do céu, o que vocês têm que aprender é o que está lá do outro lado. Como é que está funcionando a cabeça das pessoas que vão assistir o que você está falando? Inclusive, desculpe... eu diria não só o que elas querem, mas o que está levando essas pessoas a quererem o que elas querem, o que pode mudar essas pessoas para elas quererem outra coisa que não mais aquilo. Se você tiver essa percepção, você tem a mina de ouro. Por quê? Porque aquela técnica que você utiliza, você percebe que, olha, amanhã não vai ser ela mais. Mas eu sei qual que é a próxima técnica e eu estou inventando essa próxima técnica. Mas aí deixa eu fazer um parênteses nesse aspecto.
nós estamos fazendo esse programa hoje, para muita gente falar, isso é uma coisa tão enjoativa, isso e aquilo. Mas a televisão, ela é uma concessão do serviço público, que é pago pelo cidadão, e ela tem que devolver para o cidadão algo de positivo. E virou-se uma mercadoria. Então, ou seja, a cada dia que passa, diminui muito o espaço para a cultura e para a educação dentro dessa... Eu diria até assim, para a gente fazer conversa comprida. Exatamente. Conversa comprida em televisão é uma coisa que é inusual, mas observa só, na década de 70, houve um dos maiores sociólogos do mundo, um dos principais sociólogos do mundo, um francês chamado Pierre Bourdieu. Ele escreveu um livretinho, parece que foi fruto de uma entrevista que ele deu, que ele gravou. Um livretinho chamado A Televisão. Ele tem uma visão muito negativa da televisão, errada, inclusive. Mas uma coisa que ele disse foi muito interessante. Ele falou assim, olha, a televisão é um meio ruim, por quê? Porque aquilo que um intelectual, que é uma pessoa que pensa o mundo, que pensa com complexidade, porque o mundo não é simples, a gente reduz em algumas frases, mas essas frases não dão conta de todas as coisas. Então, o conhecimento é uma coisa complexa. Ele falou, a televisão nos obriga a encerrar tudo em pequenas frases. É isso. Certo? E isso emburrece o pensamento. Então, a televisão seria um meio emburrecedor. Ela não traz conhecimento. Ela põe um ponto final numa questão que é longa. Ela simplifica o que não pode ser simplificado. E aí, eu, pesquisador, professor universitário, isso o Pierre Bourdieu dizendo, não tenho condição de mostrar o conhecimento que eu tenho na televisão. Ela chega em todo mundo, mas não chega conteúdo nenhum em todo mundo. O conteúdo é superficial. Eu diria que isso está mudando. Com a emergência da internet, dos sistemas de TV via satélite, dos sistemas de TV a cabo, fazer televisão deixou de ser aquela coisa de televisão de massa. Passou a ser uma coisa que o garoto, na sala de computador dele, faz e posta no YouTube. YouTube é uma rede de televisão também, via internet. Então, essa complexificação dos sistemas de transmissão de imagem e de som facultou o quê? Facultou uma diversidade muito grande de conteúdos. O teu programa, já que ele proporciona isso, o Pierre Bourdieu ficaria feliz aqui. Por quê? Porque você me dá tempo para começar um pensamento e transitá-lo por inteiro. Vai ser para todo mundo? Não. Aqueles que estão com o olhar domesticado para aquele tipo de televisão rápida, às vezes não vão suportar esse programa. Mas você é daquelas personagens que acredita que a sociedade está buscando cada vez mais conhecimento. E a gente tem a obrigação de devolver para ela isso. Não. E esse formato de televisão é para essa sociedade que está buscando conhecimento. Fala, não dá para eu assistir um telejornal e ver a pessoa resolvendo tudo numa frase, sendo que aquilo não se resolve. Não, eu vou para aquele outro que vai ter a pessoa, o especialista, que explica por inteiro, e eu falo, gente do céu, eu não tinha percebido isso. Isso é interessante, isso vai me fazer pensar e me posicionar dentro da vida. É uma sociedade de conhecimento que acontece num novo formato de televisão que dá mais condição para debate, para exposição de ideias, para discussão. O teu programa não é uma ilha. Se você entrar na internet, se você entrar nos sistemas de cabo, você vai ver muitos programas sendo já moldados dentro de um formato desses. No sistema de TV a cabo, você tem programas você tem canais que são científicos. E você assiste ciência, tem canais ecológicos, você assiste ecologia 24 horas por dia. Mas aí existe um outro lado, você tem que pagar por isso. Na internet, você tem que ter o desejo para acessar. E a televisão é o único veículo que entra na casa da pessoa, como dizem, né, sem pedir licença, invade e convida a pessoa para refletir. Isso, mas você troca de canal também. Você também você tem uma opção de... Não, mas essa coisa da participação do telespectador, ele optando, ele buscando, ele captando coisas que são interessantes para ele, é uma coisa boa também. Né? Quer dizer, aquela pessoa que busca um determinado conhecimento, ela vai transitar nesse sentido. Quando estourou esse caso de Palestina versus Israel, uma das coisas que eu orientei alunos meus, orientando os meus a fazer, eles começaram, eu tenho uma página no Facebook vinculada a um grupo de comunicação e religiosidade, que é uma das áreas que eu estudo, comunicação e religião. E eu coordeno na UFG o grupo de pesquisa em comunicação e religiosidade, o GPCO. E a gente tem uma fanpage no Facebook, uma página nossa no Facebook, um grupo fechado
de pesquisadores orientando os meus de mestrado, alunos de graduação, professores e alunos de outras universidades e faculdades que participam desse processo, e lá a gente discute essas coisas. Quando estourou o conflito, isso toca na questão da política com a religião. Eles começaram a tematizar. O que eu fiz? Eu peguei 2 vídeos de 2 professores da Universidade de São Paulo, que são estudiosos da questão árabe e da questão israelita, e eles gravaram vídeos explicando o conflito e coloquei lá. Falei, gente, pra vocês entenderem um pouco melhor e dar um sentido acadêmico, menos posicionado, menos campanha eleitoral, menos posição política e menos senso comum, mas mais científico sobre esse assunto, assistam esse vídeo. Vídeos em que esses professores contam a história do sionismo, a história da ocupação da faixa de Gaza, da ocupação daquela região, e como é que esses conflitos surgiram, quais foram as ações políticas de Israel, como é que os Estados Unidos entram nessa questão, como é que ele se alinha a Israel, e assim por diante. Quer dizer, são 2 vídeos, não foram livros que eles tiveram que ler sobre o assunto. 2 vídeos em que, em linhas gerais, se explicam essa situação e que gera uma curiosidade que, se eu quiser aprofundar, aí sim eu vou nos livros de ciência política internacional, vou nos livros de história, vou nos livros que contam, que estudam essas coisas específicas. Né? Pois é, mas é um modelo de televisão que eu acesso quando eu quero, quando eu julgo que preciso, mas que me instrui, que me coloca pensando, pelo menos de maneira mais racional, num determinado aspecto. Todos os assuntos, praticamente, que interessam a nossa vida, tem alguma coisa na internet que responde, que explica. Mulher engravida. Vou dar um exemplo claro que eu vivi recentemente quando nasceu meu último filho. Há 2 meses atrás eu tive meu 5º filho, meu último filho, que deve ser o derradeiro agora sim, porque 5 filhos para essa sociedade o pessoal já considera muito. E eu sou professor por vocação e pai também, quase vocacionado. E parabéns, porque infelizmente o índice de pessoas que estão nascendo no Brasil, as famílias estão se desfazendo, ninguém quer ter filhos mais, porque significa insegurança, despesa e o fator família. Eu sou da geração que gosta de ser pai. Não é da geração. O senhor é uma pessoa de valores. Não, hoje nós temos relações muito banais. Mas deixa eu só complementar aquilo que eu estava falando. Assim, então, o que a minha esposa... Intervalo. A minha esposa ficou grávida, e o que ela fez quando ficou grávida? Começou a entrar em sites, inclusive sites médicos, que ensinam a pessoa como é que é o processo de gestação, as fases da criança, tem lá as animações dizendo que jeito que o filho da gente está em cada momento. Então, assim, é uma sociedade altamente bem informada, e a gente só não é bem informado se a gente não quiser, e tudo com informação científica. Então, é possível você hoje trabalhar esses sistemas para gerar conhecimento. E esse conhecimento informal, esse conhecimento extra-escola, ele está praticamente remoldando o sistema escolar. Okay. Então o Brasil tem que investir pesadamente na disponibilização em língua portuguesa cada vez maior desse tipo de conhecimento, a fim de que a gente tenha uma população não somente mais instruída do ponto de vista profissional, mas uma população capaz de refletir a sociedade, refletir a cultura, refletir o tempo em que a gente vive, para que a gente possa tomar decisões que levem o Brasil e o mundo para uma condição melhor. Decisões que são tomadas, por exemplo, no processo eleitoral. Que nós vamos falar depois do intervalo. Porque o grande problema hoje do Brasil é o que o senhor está falando, né? Às vezes temos soluções pontuais, mas ninguém se preocupa com as consequências, né? Ou até mesmo como fazer aquele belo discurso se transformar em realidade. Um instante só, a gente está de volta. De volta com o Jornal Argumento pela TV Capital, recebendo a figura do professor, do mestre, né, doutor Luiz Signatti. Doutor, estamos vivendo, eu chamo doutor pelo respeito, já falei isso várias vezes, né? Nos ensinam a vida, como enxergar a vida, então são doutores. Não, você pode chamar de Signatti. Mas vamos, assim, nós estamos vivendo um momento agora eleitoral. Aqui em Goiás,
apesar de, antes do período eleitoral, mas ninguém sabia o dia do amanhã. E terminamos uma polarização, onde nós temos Iris de um lado, que defende as suas convicções, né, baseado no seu conhecimento, e temos o governador Marconi Perillo aí, que ainda insiste nessa questão de mudanças, mas nada ainda é apresentado de positivo para o eleitor no aspecto de futuro. Como é que, assim, essa é a minha leitura. Qual que é a leitura do senhor hoje desses debates que a gente está tendo, ou exposição de planos e ideias? Olha, eu acho que a sua pergunta está centrada na coisa certa. Quer dizer, o candidato que tem maior potencial para ganhar as eleições vai ser aquele que conseguir fazer o eleitor goiano sonhar. O político tem que mostrar o futuro. O político que estiver centrado no seu próprio passado, e aí nós temos, como você disse corretamente, um quadro que tende a uma forte polarização. Apesar dos demais candidatos, a gente tem candidatos com qualidade fora do processo de polarização. Mas não tem base suficiente para colocá-los em condições de disputa. Pelo menos isso não aconteceu ainda, né? Nas eleições brasileiras, as eleições do estado de Goiás são eleições tradicionalmente polarizadas e até hoje nunca houve uma terceira ou uma quarta via que tenha conseguido, de fato, romper com esse processo de polarização. Na eleição deste ano acontece de novo isso. Agora, a gente não pode dizer em política que isso não vai acontecer, que não tem jeito de acontecer, que é impossível. De repente acontece. Mas aí tem que haver, a gente tem que assistir acontecer para a gente poder Miguel Arraes, lá em Pernambuco, morreu disputando política. Pois é. Então, assim, agora, o eleitor, com certeza, a gente tem dois candidatos, então, fortemente posicionados, que já têm um passado que lhes diz respeito, né? O passado de Iris Rezende, que aí são 50 anos de política, meio século de política, que é um passado extraordinariamente respeitável. E o governador Marconi, que era um jovem governador em 98, se elegeu com 35 anos de idade, é governador do estado, hoje ele já tem um passado, hoje ele já tem o que dizer em termos de experiência, não é mais aquele jovem político de 98, hoje já é um político extremamente experimentado, bastante experiente. Mas, independente da experiência de ambos, ou da experiência de quem quer que seja, o eleitor não vota no passado. O eleitor leva em consideração o passado, mas vota no futuro. Então, ou seja, a experiência não conta muito, o que conta mais é a esperança. Exatamente, ela conta mais que a experiência conta. Quer dizer, eu não vejo mais o eleitor votando num aventureiro. Eu não acredito, a nível nacional e a nível estadual, eu não acredito na possibilidade de um novo Collor, por exemplo. De alguém que não tenha uma relevância nacional na política, aparecer, fazer um bom marketing, e fechar a banca em torno dele. Eu não acredito que isso aconteça. Nós temos o eleitor brasileiro é um eleitor experimentado com eleição. Nós temos eleição de 2 em 2 anos, já há quase 30 anos. Então, isso é muito tempo, isso é muito caminho. Então, nós temos um eleitor que vota de 2 em 2 anos e que acostumou com isso. É um eleitor que, nas pesquisas que eu faço, ele às vezes vota num candidato que ele não conhece direito. E ele diz pra gente isso, né? Eu vou votar nele, eu estou acreditando no que ele está falando, ele é uma pessoa que parece uma pessoa boa, vamos ver se ele dá certo. Se ele não der certo, o eleitor pobre fala isso. Aquele analfabeto, ou o analfabeto funcional, mas que vai lá e deposita o voto na urna, ele diz isso. Vou experimentar ele 4 anos, se ele não for bom, a gente tira. Então, é um eleitor que acredita na democracia, que acredita que daqui 4 anos vai ter eleição. Não tem a curto nem a médio prazo, na expectativa do eleitorado brasileiro, nenhum problema com o processo democrático. Ele sabe que vai ter eleição e sabe que pode tirar o político que não der certo. E isso lhe dá uma certa segurança do voto. Então, mas é o eleitor que quer saber o que o candidato, o que o político, uma vez eleito, vai trazer de benefício para ele. Infelizmente, esse ele é ele pessoa, indivíduo.
Ainda não é o ele sociedade, é para o meu bairro, para a minha cidade. Porque a democracia, ela diz que emana do povo para o povo. Agora, eu sou o povo. Mas aí ele se enxerga só como indivíduo. Exatamente, eu sozinho sou o povo. Isso gera uma distorção. Fez um favor para ele, beneficiou a rua dele, ele vota no político. Então tem um pouquinho de clientelismo nisso. E esse é um dos problemas que cria a necessidade da reforma política no Brasil. Quer dizer, nós precisamos ter uma política eleitoral mais concentrada nas instituições do que nas pessoas, em que a gente vote mais na força dos partidos e dos projetos partidários do que em fulano ou ciclano. Nós temos ainda uma política eleitoral centrada nos indivíduos, nas pessoas. Por isso é que a gente vira falar, uma polarização. Mas a sua pergunta mostra isso. Não é a polarização entre PMDB e PSDB. Não. É uma polarização entre Íris e Marconi. Exato. Você compreende? Então, essa é uma das fragilidades. É a perspectiva de poder que se embasa, muitas pessoas, eu não consigo entender como é que um candidato se apresenta e tem por trás dele 17 partidos com a mesma ideologia, apostando no mesmo projeto. Íris se apresenta também mostrando que outros partidos também acreditam naquilo que ele acredita. Eu fico pensando, 38 partidos... O projeto dos partidos hoje, por causa da individualização da política, da personalização da política, em grande sentido, os projetos dos partidos são meros projetos de poder, não são projetos de Estado ou de sociedade, ou projetos públicos, pelo menos não obrigatoriamente. Quando você vê, por exemplo, o ex-prefeito Iris Rezende coligado com o deputado federal Ronaldo Caiado... Digamos não aqui há uma aliança antagônica, né? Não há uma aliança de natureza ideológica, não são irmãos siameses e não têm os mesmos projetos políticos de jeito nenhum. Tanto é que um apoia, ou tende a apoiar a Dilma e o outro tende a apoiar a Aécio Neves para a presidência da República. Então, assim, são projetos realmente de configurações Dilma, que em grande sentido são conflitantes. Eles têm ali uma continuidade do PMDB, né? Não, exato. Quer dizer, o Íris é o PMDB que apoia Dilma. E Caiado não apoia Dilma de jeito nenhum. Então, assim, são projetos conjunturais feitos para aproveitamento das circunstâncias eleitorais, visando posições de poder daquelas pessoas específicas. Então, mas isso é uma distorção do sistema eleitoral e não somente dessas pessoas. Então, assim, mas de qualquer maneira, a tua pergunta está correta. O político que deve ser eleito é aquele que tiver maior capacidade de fazer o eleitorado sonhar. Certo? Então, tem que ser uma campanha fundamentada em propostas, uma campanha propositiva, uma campanha em que a guerra, a destruição da imagem do outro possa acontecer, mas de maneira secundária, e que o principal seja mostrar a que veio, qual é o projeto para o Estado de Goiás, qual é o projeto político de futuro. E esse é um desafio de todas as candidaturas. Uma coisa que eu tenho visto em todos os debates, ou até em algumas entrevistas, temos que destruir o poder. Depois do poder destruído, vamos lutar entre a gente para assumir o poder. Então, ou seja, os candidatos adversários a Marconi Perillo têm um discurso muito próximo, né, de temos que combater o poder, temos que destruir Marconi, tirá-lo do poder. Isso não é positivo. O poder não pode ser visto, embora na prática ele acabe sendo visto meio maquiavélico, né? Então, o poder não pode ser visto como fim. O poder não é fim. O poder não é um fim em si mesmo. Você tem o poder para fazer o quê? O poder tem que ser visto como um meio para se fazer alguma coisa para a sociedade. E um eleitor brasileiro cada vez mais consciente, um eleitor brasileiro que vote cada vez melhor, é o eleitor que enxerga isso, certo? Que ele enxerga o político e a situação de poder como algo que pode trazer benefício para a sociedade. E se o político não estiver atento a isso, falou, bom, eu quero ser governador do Estado. Para quê? O que é que eu vou fazer? O que é que eu vou propor para o Estado, para que o Estado me eleja como governador? Então, ele vai buscar o poder? Sim. O projeto do partido, o projeto político é, de fato, buscar poder. Para o povo. Exato. Agora, esse poder, ele tem que ser o tempo todo visto e proposto como meio para se alcançar uma coisa maior do que ele. Até porque todo poder é transitório, todo poder é frágil. Mas os políticos não acham.
eles não se sentem inquilinos do poder. Tanto tem aquela frase, né? O político, ele não gosta do poder, ele quer o poder. Ele não gosta, mas ele quer. Mas é legítimo querer. Em política, o que se busca é o poder mesmo. A disputa é pelo poder. Agora, o poder, de vez que quem determina quem é que vai ocupar as posições não está na classe política, está fora dela, não está no sistema político, está fora e comparece na forma da eleição, comparece na forma do voto, comparece na forma da participação política, que não é a vida inteira das pessoas, mas são momentos episódicos e específicos que acontecem na vida de todos nós. A população não é um profissional da política, então ela elege as pessoas conforme a capacidade que essas pessoas têm de atender esse sistema. Fazer uma pergunta. Eu diria que do ponto de vista da teoria de sistemas, o sistema político é um sistema que não é autônomo. Por isso é que o político não pode ter o poder como fim. O sistema político, o sistema de poder, ele não é autônomo, ele depende de algo que está fora dele, que é a sociedade. Aí você entrou no ponto que eu quero. Para se constituir, o sistema político, a pessoa que quer se colocar como poderosa dentro do sistema político, ela tem que oferecer algo em troca para a sociedade, porque é a sociedade que determina o sistema e não o contrário. Essa é a questão. O senhor falou sobre populismo, o senhor falou sobre algumas ações que beiram aí, dentro assim, de uma racionalidade clara, corrupção. Mas nós não nos sentimos nem um pouquinho constrangidos, ajudados pelo poder. Mas condenamos o nosso vizinho que teve uma ajuda de um deputado, de um vereador ou de um governador. Nós já temos maturidade para dizer que também somos parte dessa corrupção que existe hoje no Brasil, porque aconteceu em São Paulo, nos movimentos, sindicatos pagando pessoas para protestar contra a corrupção, entidades comprando pessoas para protestar contra a corrupção. A sociedade nesse contexto. O processo eleitoral e os sistemas de participação no Brasil, eles têm se tornado cada vez mais profissionalizados, sim. Fazer campanha eleitoral é muito raro. Hoje você tem aquela militância aguerrida que vai às ruas gratuitamente, aquele carinha que enfia a mão no bolso e ajuda para fazer o santinho do candidato dele. Cada vez mais o candidato precisa ter arrecadação financeira para ele comprar os cabos eleitorais, para ele contratar as pessoas, e as pessoas trabalham nisso profissionalmente. Não me parece que isso seja um mal em si, o processo de profissionalização das campanhas e das manifestações. Isso é normal acontecer e acontece no mundo inteiro, não só no Brasil. O maior problema é se os projetos, as propostas ou as bandeiras não estiverem sintonizadas com os anseios da sociedade. Ou seja, você profissionaliza artificializando esse processo. E aí o voo é curto. Quer dizer, um político, por exemplo, que faça uma campanha estadual, uma campanha nacional, se ele não contratar uma legião de cabos eleitorais, ele não se elege. Você entende? O país é continental, o estado de Goiás é do tamanho de um país europeu. Sim. Então, para você fazer campanha nesse estado inteiro, você tem que ter gente nesse estado inteiro, e essas pessoas, às vezes, trabalhando 8, 12, 16, 24 horas por dia para pedir voto, para mostrar o seu projeto. Não é nem só para pedir voto, não é nem só para conquistar o poder, para mostrar o projeto de sociedade. Porque se eu sou candidato e eu tenho um bom projeto para a sociedade, o problema que eu vou ter é como é que eu vou fazer para a sociedade saber disso. Porque se a sociedade não souber disso, o eleitor não souber disso, ele não vai votar. E isso custa caro. Isso custa caro. Custa você fazer uma propaganda que seja eficaz. Sim. E para isso tem que ser profissionalizada. Custa você conseguir divulgar aquilo para que a sociedade de fato fique sabendo e não crie distorções. E aí o teu adversário vai tentar fazer com que as suas propostas sejam distorcidas. Então tem todo um jogo que é uma luta de comunicação e que ela precisa ser paga. Então o processo de profissionalização contribui para que isso aconteça. Então eu não vejo tanto como problema a profissionalização. O maior problema que eu vejo é o projeto ser artificializado. O projeto não está sintonizado com a demanda efetiva da sociedade, certo? E para que isso se sintonize, para você ter uma ideia, também cabe profissionalização, porque as pesquisas quantitativas e qualitativas que os candidatos fazem, e hoje em dia nós temos uma coisa que é nova e que é muito interessante, candidatos a deputado estão fazendo pesquisa,
pesquisa qualitativa para saber demandas da sociedade, para gerir imagem e tal. Que é para quê? Para aproximar o projeto do político do projeto da sociedade. Ou moldar, ou criar um projeto. Não, para atender aquela demanda que ele nem pensa. Mas que seja. O que é o político? O político é um funcionário público que a gente vai pagar, quando a gente elege, a gente vai pagar um salário para ele, vai pagar para ele gerir o nosso dinheiro. Então ele não tem que estar concentrado nem nos interesses dele, eu não estou importando se ele está sendo sincero naquele projeto, se aquele é o projeto dos sonhos dele, tem que ser o projeto dos meus sonhos, porque ele está pago por mim para atender a minha sociedade. Então eu acho, então assim, só para concluir, o político fazer pesquisa, entender as demandas da sociedade, mudar o discurso dele, o jeito dele praticar para se adaptar à sociedade, é para isso que ele serve, é isso que a gente quer. A pesquisa, ela é fundamental em qualquer momento, não só na política, como na nossa vida, dentro da família. As empresas fazem isso o tempo todo, não, você tem que adaptar o produto, você tem que adaptar o produto ao teu mercado. Não, começa na família, para saber o que seu filho está sentindo, você tem que saber vamos comprar o quê? Precisamos de geladeira, precisamos disso, daquilo, então já nasce uma pesquisa. Agora, o senhor acha que ainda existe espaço para uma terceira via? E se não existe, por quê? Olha, eu diria para você, é muito complicado, eu não tenho a bola de cristal para adivinhar a eleição, então eu não sei o resultado, não sei o que vai dar e não posso dizer que a polarização não possa ser quebrada. Ela pode ser quebrada sim, mas eu acho, para as eleições de 2014, em face da conjuntura, muito difícil quebrar o processo de polarização que está instalado. Certo? Ou seja, provavelmente o próximo governador será ou Íris ou Marconi. Então, assim, esse quadro de polarização é muito forte e é tradicional na política goiana. Agora, o que eu posso dizer? Que a gente tem bons candidatos fora do quadro, certo? O ex-prefeito de Anápolis, Antônio Gomide, é um excelente candidato, né? É uma pessoa que teve sucesso na gestão na cidade de Anápolis, foi o prefeito que obteve maior percentual de votos favoráveis do Brasil naquelas eleições, para cidades de médio a grande porte, cidades do tamanho de Anápolis para cima, não teve nenhuma cidade do Brasil em que o prefeito tenha tido quase 90% dos votos, com 94% de aprovação da gestão dele. Paulo Garcia foi eleito em Goiânia com 74% dos votos, o único prefeito do PT eleito no primeiro turno. 60%, 70% dos votos, nós tivemos enxames de prefeitos bem avaliados, que vinham de administrações bem avaliadas, que no caso Paulo Garcia foi eleito pela boa avaliação de Íris Rezende, na prefeitura. Mas Antônio Gomide teve 90%. Sim. Olha, se tirar 20% a mais e você reduzir o quadro de oposição a 5% de todos os votos, é um negócio gigantesco. É uma coisa, então, é uma gestão aprovada, é um bom candidato. Vanderlan também era um prefeito de sucesso, em senador Canedo, que se candidata agora pela segunda vez, e isso lhe rende e tem um recall da eleição anterior. Então, temos bons candidatos num quadro de composição partidária muito frágil para esses dois candidatos. O PT caminhando sozinho, em chapa chamada chapa pura, e o Vanderlan bastante fragilizado depois do impedimento que houve a nível nacional da aliança que ele tinha com o Caiado. E antagônica, né? Porque ali nós temos Elias Vaz, que pensa de um jeito, sim, nós temos ali... mas isso é a conjuntura do sistema eleitoral brasileiro. E o candidato a presidente. Mas isso é o sistema eleitoral brasileiro. Então, são duas candidaturas com bons candidatos, bons produtos, mas frágeis do ponto de vista da estrutura de campanha. E essa fragilidade compromete a capacidade de quebra da polarização existente. Então, ao que tudo indica, nós estamos tendo uma nova eleição entre Íris e Marconi, mais do mesmo, e a população tendendo a se colocar num desses dois polos. Temos mais um minuto que o tempo acabou. O principal desafio para Íris é convencer a sociedade de que ele é o melhor, e Marconi, na visão do senhor, que é um estudioso, devorador de pesquisas, né? E assim, devorador no sentido de entender e não ler, né? Não, ler é uma coisa e entender é outra. Você também faz pesquisa. Eu sou proprietário do Instituto Privado de Pesquisa, que é o Instituto Signatis, e eu presto serviço para essas pessoas também. Exatamente. Na opinião do senhor, quais são os principais desafios desses dois candidatos que até agora se apresentam numa eleição polarizada? Mostrar o novo, mostrar a renovação. E eu vejo nisso o Íris com condições difíceis, porque ele é um político
mais envelhecido, a imagem dele ainda é uma imagem de uma pessoa bastante experiente, mas envelhecida. Ele vai ter um desafio maior do que o de Marconi para mostrar que ele é capaz de renovação. Quer dizer, renovação não é trocar de poder o governante, renovação é você mostrar coisa nova, mostrar o futuro para a vida das pessoas. Então, eu acho que o grande desafio que tanto Marconi, posicionado no governo, depois de já com 16 anos de exercício de poder do grupo dele, quanto Iris Rezende, com seus 50 anos de experiência, são dois políticos com uma tradição grande já, o desafio deles é mostrar, ó, eu sou capaz de promover renovações, eu sou capaz de trazer o elemento novo para o processo político, caso eu seja eleito. Isso. E aí o eleitor passa, pô, eu vou votar nele porque ele... E aí ele passa a sonhar. O eleitor passa a ter a expectativa do futuro em face daquela eleição. O grande desafio é mostrar o novo. E é nesse sentido que os políticos que estão fora do quadro de polarização, eles ganham sentido, porque eles têm uma capacidade, por serem mais jovens, por serem mais novos, por não terem ainda governado o Estado, eles têm uma possibilidade também de, quando começar o horário eleitoral, mostrar esse elemento novo. Então o embate vai ser quem é que é capaz de trazer progresso, de trazer mudança para a vida das pessoas com maior capacidade. Um minutinho para finalizar. Aí retornamos à Justiça Eleitoral. Vai ter candidato que vai ter 40 segundos. Como é que você apresenta seu plano de governo em 40 segundos? Usando bem a televisão e o rádio. A gente sabe, você é profissional de televisão, você sabe que tempo é uma coisa relativa em televisão. Se tiver muito tempo e usar mal, a população vai achar chato e desligar a televisão. Certo? Se você tiver 15 segundos e usar bem, você é um Enéas. Você lembra do Enéas? Meu nome é Enéas. Ele tinha 15 segundos, não é nem 30. Não é nem 60 segundos, 15 segundos de televisão. E em 15 segundos ele se tornou uma personalidade de nível nacional. Ganhou as eleições presidenciais? Não. Mas se elegeu depois deputado federal e puxou junto com ele, por conta da quantidade de votos que ele teve em São Paulo, 4 outros candidatos. E se tivesse mais um? Um deles não se elegeria vereador de uma cidade pequena e virou deputado federal. Votos. Exato. E virou deputado federal puxado pelo quociente eleitoral do Enéas. 15 segundos de televisão no meio de mais de uma dezena de candidatos que estavam no processo eleitoral naquele dia. Usar bem a televisão. O tempo de televisão é significativo, os partidos coligam, brigam por causa desse tempo de televisão, mas ele é só um dos elementos. E eu diria mais, a televisão que é posicionada no horário eleitoral é a televisão aberta. Hoje nós temos a internet, que ocupa cada vez um sentido maior nesse processo, e a internet pode ser bem utilizada por esses candidatos nanicos também para produzir sentido. De forma que nós vamos ter uma eleição bastante disputada, mesmo com os pequenos horários do horário eleitoral. Diretor, me dá mais 30 tempos do horário eleitoral. Me dá mais 30 segundos do horário eleitoral. Os partidos estão fazendo campanhas na internet utilizando o humor. Há uma campanha de destruição da presidente Dilma que as pessoas pensam que é criado por alguém, mas existem publicitários, existem pessoas que elaboram piadas para criar uma, digamos aí, uma rejeição à presidente Dilma. Qual vai ser o peso da internet ou das redes sociais? A meu ver, cada vez maior. Eu tenho acompanhado, e esse é um dos estudos que eu tenho feito na universidade, eu tenho acompanhado a penetração e a importância da internet ao longo das campanhas eleitorais, passo a passo. E o que eu tenho observado é que é cada vez maior a importância da internet para a formação da imagem e para o combate eleitoral. E a internet, por ser um meio livre, ela, graças a Deus, ela não foi transformada numa coisa sob absoluta custódia, até porque não é possível administrar tudo na internet pela Justiça Eleitoral. Como ela é um ambiente livre, ela propicia um grau de liberdade muito maior de combate dos candidatos entre si. Inclusive, sobretudo hoje, o combate à presidenta Dilma, depois que ela se consolidou como candidata. Eu diria, faz parte do jogo, o sistema eleitoral da campanha de Dilma tem que lidar com isso, e faz isso, tem feito isso com o Aécio Neves também. Então nós vamos ter uma campanha, às vezes, de muito baixo nível dentro da internet por conta desses combates, mas, gente, pelo amor de Deus, que não haja uma preocupação de legislador nem de justiça eleitoral para coibir isso. Deixa
acontecer. O internauta não é idiota, o internauta não é alguém que precisa ser custodiado, que precisa ser vigiado para ele não receber as coisas ruins e erradas. Ele não é preciso haver censura desses processos. Deixa os políticos se engalfinharem simbolicamente pela internet, deixa eles mentirem sejam uns sobre adversários os outros. e não inimigos. Isso, não, deixa eles mentirem uns sobre os outros, que o eleitorado vai ter a inteligência de decidir a coisa certa, e se não decidir a coisa certa, vai tomar a lição da má gestão e vai ter a oportunidade de decidir de novo. É assim que a democracia funciona, e eu acho isso extremamente positivo, apesar de identificar, como eu acho que você também identifica, algumas injustiças que são feitas dentro desse processo. Muitas. Mas faz parte do jogo político esse confronto que é ideológico, esse confronto que é de substância. A única coisa que eu lamento, especialmente na internet, é que os projetos, as propostas de país, nem do lado da situação, nem do lado da oposição, estão sendo aquilo que está levando o processo adiante. Isso eu lamento, mas eu acho que o processo democrático tende a caminhar para isso, porque esse jogo de combate, essa difamação toda, vai indo, o eleitor internauta vai enjoando disso, vai passando a rejeitar isso, e a gente pode, com isso, emergir para um processo que seja mais, digamos assim, mais pedagógico, mais educativo, mais bem posicionado. Democrático, né? Mais democrático. Hoje, os políticos sabem que se você bater demais no teu adversário, você pode tirar voto dele, mas os votos que você tira dele não vêm para você. O eleitor brasileiro é diferente do eleitor americano. O eleitor americano gosta do combate. Sim. Sabe? Gosta da disputa entre os candidatos, gosta do pau quebrado. É uma questão cultural lá. Isso. O eleitor, porque é uma sociedade muito ancorada no sistema de competição. O eleitor brasileiro não, vem de uma educação católica, a gente acha que o candidato que combate demais o outro é um cara sem educação, que ao invés de fazer proposta, fica falando mal do outro. Os políticos brasileiros sabem disso, então eles têm que dosar, sabem que tem que dosar o combate. E que o quanto pior, melhor, não é a melhor alternativa. Professor, terminou o nosso tempo, infelizmente. Muito obrigado e até um próximo, brevíssimo encontro. Obrigado pela participação. Eu é que agradeço e me mantenho à disposição de vocês para o que vocês considerarem necessário. É um prazer e uma honra estar com você no teu programa. A honra é nossa, aprendemos muito. Eu sempre falo, eu não faço entrevistas, eu sou um aluno que aprendo com aquelas pessoas que aí sentam, e eu me sinto hoje mais fortalecido, né, culturalmente. A minha formação, ela se dá um pouco mais a partir do momento que a gente desfruta desses, né? Uma hora, mas passa tão rápido, né? A nossa fome de saber é tão grande. Eu agradeço por o senhor me permitir esse momento. Não, eu é que agradeço. Eu diria para você assim que, apesar de eu ser professor e ensinar a ser a minha profissão, eu aprendi com Rubem Alves, que é um intelectual que morreu semana passada, infelizmente, uma grande perda no mundo intelectual brasileiro, que o professor é aquele, ele tem uma frase extraordinária que eu nunca me esqueci, que o professor é aquele que de repente aprende. Os melhores professores são sempre alunos, e eu sou aluno também, o tempo todo aprendendo. A gente só ensina quando aprende. Então, muito obrigado. Compartilho desse sentimento contigo. Eu fico feliz. A gente chega ao final de mais uma edição do Jornal Argumento. A todos vocês, muito obrigado. Fiquem todos com Deus e até amanhã.